A arte de fazer demanda um corpo ágil e expressivo, que tenha movimentos conscientes, um bom repertório de gestos e uma boa postura. Boa postura significa um alinhamento correto da bacia, do tronco e da cabeça, formando uma linha reta. O corpo tem 3 territórios que se organizam para formar essa linha reta. O território de base é formado pela bacia, pelas pernas e pelos pés, e ele nos assenta, nos dá firmeza, estabilidade e equilíbrio. O território de leveza, no tronco, é formado pelas costelas, que se ampliam e se contraem no ritmo da nossa respiração. E o território de flutuação na cabeça, como o próprio nome já diz, flutua sobre o resto da estrutura. Porque a cabeça cedia as funções prioritárias do cérebro, que são ver, ouvir, falar e sentir. Então, esse grande laboratório da vida tem que estar preservado dos impactos do que vem do solo, flutuando por sobre a estrutura, mantendo os olhos num ponto de vista panorâmico e os ouvidos também num ponto de vista panorâmico. Os músculos se dirigem para onde nós olhamos. Então, se o ponto de vista do olhar for para baixo, nossos músculos vão se encurtar e se contrair, mesmo que você faça muito exercício durante o dia. Então, para manter sua figura ereta e alinhada na frente de uma câmera, você tem que pensar em plantar seus pés ao chão e manter os seus olhos no ponto de vista mais elevado possível, e o tórax dançando ao ritmo da respiração. Posicione a visão no ponto de vista mais elevado possível, colocando a ponta das narinas na mesma linha dos tímpanos das orelhas e o cucuruto da cabeça em direção ao céu. Veja que se você baixar as narinas, trazendo a cabeça para frente, você vai ter que levantar os olhos e tensionar o pescoço para se expressar para a câmera. E se você levar a cabeça para trás do tórax e levantar as narinas, você vai ter que baixar os olhos e tensionar a nuca para se expressar para a câmera. Para posicionar sua cabeça, pense nos seguintes comandos. Primeiro, na parte posterior do seu corpo, a sua cabeça tem uma escarpa e que termina num platô. Esse lugar, que é o final da escarpa e o início do platô, é o ponto mais alto do seu corpo pela parte posterior. Pense em posicionar esse lugar em direção ao céu, para cima e nunca para frente, diagonal frente, e nem para trás. Esse posicionamento vai manter as narinas na posição correta, que terminam nos tímpanos, e vai manter a ponta dos ombros na frente do lobo das orelhas. A ponta dos ombros deve recair na frente das orelhas. A ponta externa dos cotovelos aponta para fora do corpo. Os punhos apontam para dentro e os dedos são relaxados. Verifiquem essa postura, que é normal, e quando você faz a postura inversa, olhem a imagem robotizada que isso gera para uma câmera. A bacia se mantém alinhada, apontando para baixo. Evite bascular a bacia para frente ou para trás. Mantenha os joelhos num ponto onde eles fiquem esticados, mas sem rigidez. Para crescer, pense em pompar o seu tanchen em direção às costas e venha alongando as costas e crescendo e alargando as costas na direção das axilas. A bacia deve ficar assentada entre os ossos sacro e o púbico. Então, nunca sente no seu osso sacro pela parte posterior, nem no seu osso púbico
na parte anterior do corpo. Na postura sentada, a tíbia deve formar um ângulo reto com o fêmur e os pés devem estar abaixo do joelho. As pernas são paralelas. O pé possui 3 arcos: o arco interno, o arco externo e o arco medial. Coloque os 3 arcos no chão. Evite tombar o arco interno ou tombar o arco externo. Evite colocar o peso nos calcanhares, que você vai retirar os dedos do chão. A cabeça, quando ela é assentada corretamente, ela repousa aqui, nos metatarsos, entre os dedos e o peito do pé. Esses ossos pequenininhos se chamam maléolos. São os ossos do tornozelo. Os maléolos devem estar paralelos. Eles não podem tombar nem para dentro e nem para fora. Realize o movimento de mata-borrão com os pés, transferindo o peso dos calcanhares até os dedos. Acionando esses comandos musculares, você vai imprimir uma expressão superplástica, maleável na frente de uma câmera. Agora lembre que em algum lugar você precisa colocar a sua força. E esse lugar é o pistão da força, dos movimentos e da expressão do corpo, que fica aqui no baixo ventre, exatamente a 4 dedos abaixo do umbigo. Esse ponto é chamado de ponto Tanchen pelos chineses ou de Hara pelos japoneses. E ele é a casa das máquinas do corpo. Quanto mais força você botar nele, mais ele se fortalece e mais expressivo você fica. Para fortalecer o Hara, você tem que inspirar abrindo a base dos pulmões, que corresponde ao baixo ventre, e na expiração você pressiona esse ponto, a 4 dedos abaixo do umbigo, na direção das suas costas. Você pode fazer esse exercício muitas vezes, tomando cuidado para não colocar as costelas nesse exercício, porque aí você vai hiperventilar e vai ficar tonto. É pontual, só no baixo ventre. Quanto mais você fizer, mais forte você fica. O Hara tem que estar sempre colado às costas e os pés no chão. Isso vai fortalecer sua base e vai tirar a força da sua expressão do tórax e da cara, que precisam ser leves.